Alô, alô, meus chupetinhas, aqui é o professor Alberto César. Alberto Chupeta, fica melhor para você lembrar, tá certo? De matemática e vim dar uma dica sobre cascas, possíveis cascas de banana que caem no Enem. Então, ó, vou pegar uma questão do Enem 2019, que ela fala o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão de tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Tá certo? Onde a temperatura, aqui a gente botou de verde, enquanto que a umidade relativa do ar, a gente botou de azul. Dia 1, então a gente já marca o dia 1 aqui, alerta cinza. Dia 12, tá aqui o alerta laranja. E o dia 13, o alerta vermelho. 13 vai estar aqui, ó. Então vamos lá, vamos avaliar essa questão. Uma questão de gráfico, uma questão fácil, para quem está acompanhando aqui o Vai Cair no Enem sabe que as questões fáceis são para ser resolvidas primeiro. E uma questão de gráfico, onde no próprio gráfico a gente encontra a resposta, você tem que ser uma das primeiras a você resolver, tá certo? Então vamos lá, avaliando a temperatura, que a gente falou que estava de verde e que a umidade relativa do ar está de azul, ele faz as seguintes interpelações, tá certo? Ele diz que no primeiro dia ocorreu um alerta cinza. E o alerta cinza, ele disse que a temperatura teria que ser inferior a 10 graus, tá? Será inferior a 10 graus Celsius. Então a gente vai ver aí, ó, a temperatura está aqui de verde. Então, ó, a temperatura está abaixo dos 10 graus. Isso é verdade. E a umidade relativa do ar tem que estar abaixo dos 40. Então, também está abaixo dos 40. Então, o primeiro alerta é verdadeiro. Verdadeiro. Aí vem, dia 12 teve um alerta laranja. Está aqui, ó, separado o dia 12 para a gente. E ele diz o seguinte, que no alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Vamos lá. Temperatura, dia 12, ó, ela está em cima do 40. Essa é a pegadinha. Essa é a casca de banana. Por quê? Porque no texto ele bota assim, ó, deve variar entre. E esse entre quer dizer que nem o 35 faz parte do intervalo, nem o 40 faz parte do intervalo. Então, ó, logo, a nossa casca de banana é no dia 12. Alerta falso, tá certo? Por quê? Muita gente errou essa questão. Porque quando ele fala de 35 a 40 graus, as pessoas acham que o 40 participa desse intervalo, onde ele não participa. Sempre que ele usar a palavra entre, lembre-se, não vai participar do intervalo os valores que ele lhe dá. E para finalizar, ele fala que dia 13, tá? Houve um alerta vermelho. Dia 13. O que é que seria um alerta vermelho? É que a temperatura seja superior a 40 graus, tá? Aqui é verdadeiro, e a umidade inferior, a umidade relativa do ar inferior a 25 graus. Vamos lá. 13 está abaixo de 25? Não, então também é falsa. Então o terceiro alerta é falso. Então a gente só tem de verdadeiro o alerta 1, resposta letra A. Questão do Enem 2019, essa questão é uma questão que muitos alunos erraram, o índice de erro dela foi grande, por conta de simples detalhe que você que vai estar aqui vai cair no Enem, não vai errar mais, tá certo? Então, a partir de hoje, você vai ter uma dica do que era uma casca de banana no Enem e que você não cai mais nela. Ó, ele diz o seguinte, que o número está compreendido entre 0 e 1. Se ele está compreendido, ele é maior que 0, menor que 1. E aí ele dá os 5 países que nós temos. Quais são esses 5 países? Ele diz que o primeiro país tem valor X, o segundo país tem valor raiz de X, o terceiro país tem X elevado a 1/3, o quarto país X ao quadrado e o quinto país X ao cubo. E aí ele pergunta, qual é que teve o maior índice de desenvolvimento humano, maior IDH? Aí vê só, tem uma dica. Se o número está entre 0 e 1, a gente vai ter inversamente proporcional o seu expoente. Se você tem um expoente menor,
ele vai gerar para a gente um número maior. E se você tiver um expoente maior, vai gerar para a gente um número menor. Então, o que é que vai acontecer? Vê só, eu tenho aqui, ó, 0,04, por exemplo, é o número que a gente vai chamar de x. E aí você vai tirar a raiz de 0,04. Você vai encontrar 0,2, tá? No entanto, se você pega esse mesmo número e eleva ele ao quadrado, 0,04 ao quadrado, você vai ter 0,0016. Então, vejam, esse número, ele é menor, quer dizer, ele é maior do que esse aqui. Então, o que é que acontece? O que é que você tem que lembrar para não cair nessa casca de banana? Se eu tenho um número compreendido entre 0 e 1, quanto menor o expoente, maior vai ser o número, tá? Então, não cai nessa pegadinha, não cai nessa casca de banana, porque vai cair no Enem.